Graça e paz, que Deus vai abençoar cada um dos seus filhos. Estou aqui com a Bíblia na mão, quero meditar sobre alguns versículos em Marcos, em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1 que diz: E logo que se aproximaram de Jerusalém e de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós. E logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre a qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazei isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele. E logo deixara trazer para aqui. E encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado, e os deixara ir. E levaram o jumentinho, e a Jesus lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os seguiam, clamavam dizendo: Hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino do nosso pai, Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 11 discípulos. Desejo ir nessa lição, que nós vamos fazer um comentário, em especial. A lição e a pergunta número 3 diz que tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas, os anciãos, se aproximaram-se dele. No dia seguinte, a purificação do templo. A Bíblia diz assim que os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar, perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. Eles não buscavam a verdade, mas queriam prender Jesus. Se eles admitissem que sua autoridade vinha de Deus, eles diriam que um simples carpinteiro não tinha essa autoridade. Entretanto, se dissesse que quem são autoridade era humana, e eles rejeitariam, considerando um tolo. Mas Jesus enxergou
a armadilha deles e disse que daria a resposta se eles respondessem a uma pergunta. O batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Os líderes perceberam que estavam encurralados. Isso quer dizer, sem resposta. Se dissermos que era de Deus, Jesus perguntaria: então, por que vocês não acreditaram nele? Se dissermos que era dos homens, o povo poderiam se revoltar. E eles mentiram dizendo: não sabiam isso. Deu Jesus a oportunidade a se recusar a responder a pergunta deles. Em lugar de responder, os líderes que parábola Jesus contou para diverti-los, e que efeito isso teve? Então veremos em Marcos capítulo 12 e o versículo 12. Marcos 12, verso 12. Marcos 12, verso 12. Marcos 12, verso 12. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando foram-se. Interrogando acerca do tributo. No verso 13, a Bíblia afirma que Jesus enviaram-lhe alguns dos fariseus, foi enviado alguns fariseus a Jesus, e dos herodianos para que apanhasse em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhes: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César, ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram a moeda a Jesus. E disse Jesus a eles. E disseram eles a Jesus: de quem é essa inscrição? Jesus disse: de quem é essa inscrição? E eles disseram: de César. Jesus respondeu e disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os saduceus queriam entender algo de Jesus a respeito de ressurreição. Então, os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus, fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse um irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tornasse a mulher dele e ressuscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher,
e morreu, sem deixar descendência. E o segundo também tomou a mulher e morreu. Morreu também, sem deixar descendência. Ou também casou-se com uma mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitam, qual destes será? E qual destes será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. Jesus respondendo disse-lhe: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. E nós podemos ver que as pessoas erram porque não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Porque quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, não tende lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou, na sarça, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito, porque não conheceis a Sagrada Escritura. Nós observamos que tem muitas pessoas errando por aí, por não conhecer as Sagradas Escrituras, né? Mas um texto muito importante aqui é que nós observamos que nesse primeiro dia da semana, hoje, 25 de agosto, né? Uma entrada triunfal em Jerusalém, né? Nós já ouvimos aqui em Marcos 11, versículo de 1 a 11, dizendo a respeito deste relato, né? Que se trata de Jesus, né? Ele envia 2 discípulos a uma aldeia, né? 2 discípulos a uma aldeia próximo para buscar um jumentinho a fim de que ele montasse e ao entrar em Jerusalém, porque tantos versos são dedicados a essa história. Por que esses versos são dedicados a essa história? Podemos dividir a resposta em 2 partes. A parte 1 fala que esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, exultando a dignidade da sua chegada e ligando esses eventos à vontade de Deus. A parte 2, esse é o aspecto da história, está conectada em Zacarias, capítulo 9, versículo 9 a 10, que fala dos reis entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. Isso se refere a Jesus. Mas a entrada de Salomão em Jerusalém é montado numa mula. Então há uma diferença grande aqui, né? Claro, né? Vamos comentar como Salomão estivesse entrando, em Jerusalém, montado numa mula, quando Adonias tentou usurpar o trono, e Davi deu ordem que Salomão fosse imediatamente coroado, 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. O profeta Zacarias já tinha predito na sua profecia a fim do rei. Agora, essa profecia se cumprirá, e aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais estava indo
a Jerusalém como prometido, herdeiro do trono de Deus, o próprio Jesus Cristo. Jerusalém está localizado em uma região montanhosa, e uma altitude de 740 metros. E na época de Jesus, a sua população talvez fosse de 40 mil a 50 mil habitantes, mas esse número aumentava na Páscoa. A cidade cobria apenas cerca de 1 km², enquanto o monte do templo cobria cerca de 150 metros², e o belo complexo do templo dominava a cidade. Jesus veio do leste e desceu ao Monte das Oliveiras, talvez entrando pela porta dourada no monte do templo, que atualmente está fechado com tijolos. Muitos ficaram em comoção, contando a relevância da sua ação. A multidão gritava: Hosana, o que significa salva-nos agora, mas que acaba significando louvores seja a Deus. Antes, Jesus havia pedido que guardasse o segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém numa ação simbólica ligada à realeza. Foi no templo, mas sendo tarde, olhou em volta e foi para Betânia, o que poderia ter se transformado em volta. Terminou com uma saída silenciosa, mas o dia seguinte seria diferente. Por que seria diferente? Porque ele falou assim, que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E aqui nós podemos ver que de manhã ele vindo a Betânia, apenas 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus teve fome. A palavra de Deus afirma que ele viu uma figueira com folhas. Foi até a ela, para talvez encontrar algum fruto, algum fruto precoce, para que pudesse comer. Essa ação não seria considerada, não seria considerada roubo. Claro que não, porque comer com fome, estar com fome e comer seria uma necessidade, uma vez que, de acordo com a lei do Antigo Testamento, ou mesmo a lei, as regras dos gentios, dos fariseus dos judeus, alguém poderia tomar ali um momento do campo, ou do pomar, ou de um vizinho, para saciar a fome, estaria roubando mediante a regra judaica. Para Jesus, era uma necessidade, mas Jesus não encontrou nenhum fruto e disse à árvore que nunca mais ninguém coma fruto de ti. Na verdade, a Bíblia afirma que, segundo a profecia, foi uma ação bastante estranha e atípica para Jesus. Mas o que veio depois foi ainda mais marcante. A próxima cena provavelmente tinha ocorrido no pátio dos gentios, onde eram vendidos os animais para sacrifício. Uma prática iniciada por Caifás. Havia pouco tempo,
Caifás havia pouco tempo. Jesus expulsou os vendedores do pátio para que a adoração silenciosa pudesse continuar. A ação dele foi uma afronta direta aos responsáveis pelo sistema do templo. Porque a palavra de Deus afirma que o templo estava sendo usado para venda por meio daqueles religiosos. Jesus ligou duas passagens no Antigo Testamento com repreensão contundente. Com repreensão contundente. E o comércio profano, ele insistiu que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos, segundo está escrito em Isaías capítulo 56, versículo 7. Casa de oração para todos os povos estaria sendo ocupada por covis de ladrão, incluindo enfaticamente os gentios que estavam com esse comportamento estranho diante de Jesus. Depois acrescentou que os líderes religiosos tinham feito do templo um covil de ladrões. Em Jeremias 7, versículo 11, o profeta diz: então, no fim daquele dia extraordinário, Jesus deixou a cidade com seus discípulos, lá em Marcos 11, versículo 19. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, veja Marcos 11, versículo 20 a 26. Os discípulos ficaram surpresos ao verem que a figueira estava seca desde a raiz. E ao explicar o que havia acontecido, Jesus ensinou sobre oração e também perdão. Esses dois relatos são a quarta história, que formato de sanduíche, registrado em Marcos. Veja a lição 3. É nessa história, a ironia dramatizada acontece quando o personagem paralelo realiza ações opostas ou o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoa a árvore, mas purifica o templo. Então, Jesus amaldiçoa a figueira, mas ele purifica o templo. São ações opostas, né? Mas a ironia é que os líderes religiosos, a partir de então, teriam conspirar para matar, iriam conspirar para matar Jesus. E essa ação significa o fim do significado do serviço do templo que se cumpriu em Cristo. Meus queridos irmãos, você acha que é fácil viver num mundo tão perverso como este? Você acha que você tem provas? Isso aí você pode tirar de fichinha, com referência ao que Jesus passou. Nós sabemos que tudo isso Jesus passou para que pudesse fortalecer a nossa fé, para que nós conseguíssemos ser fiel a Deus e nos aproximar de Deus. Porque Jesus passou por tudo isso, mas ele foi para o Pai, nos dando o direito também que, se nós tivermos paciência e perseverar até o fim, também seremos salvos. Jesus veio como um exemplo de obediência, para que nós também fossemos obedientes ao Pai. Não é diferente, meus queridos. Se somos filhos, nós só passamos a ser filhos quando nós nos aproximamos de Deus. Distante de Deus, ou mesmo sem Jesus, nada podemos fazer. Porque Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Então, meus queridos, esse é o sermão que eu queria deixar para você nesta manhã, que você possa levar para a sua vida espiritual
e que você possa ser melhor, além do que você já é. E aqueles que estão fora do caminho, entre para o caminho, porque sem Jesus vocês não podem fazer coisa nenhuma, só com Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. E a minha oração por vocês. Amém? E amém.